Salve, sobreviventes da vida urbana! Hoje nós vamos começar uma nova interface do nosso canal, que ela tem o intuito de falar um pouco sobre literatura. Não é fazer uma resenha literária sobre um livro, mas é dar indicações de livros que são basilares, são interessantes para dar start na conversa sobre arquitetura e urbanismo. Eu vou puxar a sardinha um pouco no início, um pouco para o urbanismo, que é mais fácil de falar e vocês imaginarem. E aí hoje nós escolhemos um livro que é Cidade para as Pessoas, do Ian Gell, que vem seguido também de uma outra obra já traduzida, né, Como Estudar a Vida nas Cidades, também do Gell, e em parceria com o Svary. Mas assim, vamos falar só sobre o livro da Cidade para as Pessoas, para não ficar uma coisa gigantesca. O que eu acho de interessante nesse livro? O que essa obra remete? Primeiro, ele traz um pensamento que é de uma pessoa que a gente tem que considerar como uma bússola do urbanismo contemporâneo. Não vou falar do novo urbanismo, não vou falar nada disso porque isso me torna paciência. Mas vou falar assim, o Ian Gell, ele pega muito precedência da Jane Jacobs. E aí ele só materializa as ideias dentro desse parâmetro. Mas ele também incorpora outros arquétipos interessantes da arquitetura, como ele fala, muito parecido com o Plasman. É um arquiteto que fala sobre os sentidos. Então, nesse livro, ele vai tocando as dimensões de segurança, de sentidos, de como fazer, de como ler, de como interagir. Eu acho que essa percepção é muito legal, porque a gente às vezes fica imaginando que existe uma receita de bolo. Se você quer seguir uma receita de bolo para urbanismo, já muda de área, já desiste daquilo e vai fazer outra coisa. O interessante é você ter parâmetros para entender o que é possível e o que não é possível. Essas são as regras de desenho universal e tudo mais. Beleza, não falo mais sobre isso. Então eu vou falar que o Gell tem um capítulo do livro que ele fala sobre o sentir, né? As relações dos sentidos, que é muito interessante. Ele fala que a gente tem mania de achar que é pelos olhos que a gente entende as coisas e tudo mais, e aí ele começa a desconstruir ou gera um pensamento disruptivo, né? Que se você olha um ser humano a 100 metros caminhando e falando, você tem uma leitura dele. E ela vai ser distorcida pela distância e por outras informações. Esse ser humano caminhando em sua direção e aí falando ou exprimindo outras representações, você vai incorporando nessa leitura o entendimento do que é aquela persona. Envolve aquilo que a gente precisa envolver em projetos de urbanismo, né? Envolve a alteridade, envolve aquela dimensão que as pessoas costumam falar de enxergar o outro, a empatia, né? Acho que a gente tem que ir muito mais à empatia, porque eu não consigo ser o outro, né? E para eu não ser o outro, ou não tentar ser o outro, eu acho que se eu usar o processo de alteridade, eu tento me desvincular do pré-julgamento. Eu vou fazer uma análise naquilo que eu consiga fazer e não me colocando, mas me entendendo com os recursos que o outro tem. Eu acho que é mais interessante nessa forma de pensar, porque fala-se muito empatia, e todo mundo acha que colocar-se no lugar do outro. No urbanismo, eu falando de urbanismo feminista, o que eu posso? Eu posso contribuir com ideias, com táticas e tal, mas eu não sou mulher para falar sobre o que ocorre na vida urbana que afeta as mulheres. Eu preciso ouvi-las. E mesmo assim eu não vou sentir, porque nessa cultura machista, patriarcal que a gente tem, eu me distancio do meu objeto. Então essa é a grande relação, quando ele fala sobre os sentidos, o olhar, o ouvir, o perceber, o sentir, o degustar, o olfato. Então ele mexe muito com isso. Caminhando no livro, ele vai falar de uma coisa que, mais verdade do que isso, só se a gente nascer de novo. Mas o urbanismo é muito disso, né? O urbanismo é feito de obviedade. A gente quer inventar o inusitado. Se você fizer o óbvio,
entre aspas, né? Não é aquela coisa assim, só para resolver, mas se você trabalhar o óbvio, você vai atender um monte de preceitos. E aí ele fala em linguagem mais próxima das pessoas sobre a segurança da rua com os olhares, que é uma coisa que Jane Jacobs fala muito no capítulo lá sobre os olhos da rua. Só que ela entra em todas as dimensões. Ela fala da segurança da calçada, ela fala da segurança na rua, ela fala da segurança da quadra, aí ela começa a dimensionar a escala, aí ela fala uma outra coisa, Então, nesse sentido, ele mostra que a segurança está relacionada à convivência. A segurança está incluída na presença. Quanto menos presença humana ou relações eu tiver no espaço urbano, mais arriscado esse lugar vai ser, mais inseguro esse local vai ser. Então, mas é uma experiência que não se faz um objeto e aí põe para rodar para ver se vai ser ok. É uma questão cultural que se constrói. E essa construção não é da noite para o dia. Os ditos objetivistas, os práticos, esses aí precisam tomar remedinho, ficarem controlados para a ansiedade de fazer não vença a vontade de entender. Nessa relação, o Gell deixa muito claro, e aí, agora falando no título do livro, você não começa a compreender a outra dimensão. Cidade para pessoas. Mas as nossas cidades não são feitas para pessoas? Não, que elas são feitas por pessoas, não temos dúvida. É o ser humano que faz, é uma invenção do homem, e o maior impacto ambiental que existe é a cidade. Mas aí, pera lá, mas as pessoas não fazem cidade para as pessoas? Está aí o grande chavão desse raciocínio. Escala, relações humanas. A escala humana em primeira premissa no projeto. E como é que se dá isso? Na leitura do uso, da interação com as pessoas e outras práticas que estão convencionadas na convivência urbana. E aí o Yangel ele começa a trabalhar isso porque a esposa dele chega para ele um dia e pergunta por que o arquiteto não trabalha para as pessoas. Ouvindo isso como arquiteto é uma pancada, né? Porque, como não é? Eu faço projeto para pessoas. Mas a gente aprendeu a ouvir ou a gente aprendeu a ver? A gente vê o cliente e pensa no projeto, ou a gente ouve o cliente e pensa no projeto? A gente esqueceu de ouvir. E essa relação do ouvir está muito, muito interligada no que a gente vai propor. Se eu vou propor isso para um cliente particular, a minha assertividade é maior. Por quê? Porque é um ou um grupo reduzido de indivíduos. Agora, quando eu estou falando do coletivo de cidade, eu estou falando de grupos, de sujeitos, indivíduos e estruturas, aí eu começo a falar que eu tenho um cliente que ele é invisível, com várias características que não são as minhas, não fazem parte do meu, às vezes da minha vivência, não fazem parte da vivência do meu contratante, que às vezes é o poder público, mas fazem parte de uma relação, e uma relação muito forte com as pessoas que utilizam. Então, entender essas pessoas, ou fazer o máximo esforço para extrair esses objetos, é o livro de Yangel. E é um livro assim, parece que eu estou falando óbvio, né? É fácil de ler, a diagramação dele é legal, tem bastante figurinha, né? Então, para os que gostam de achar que acredito ainda que o arquiteto é só visual, eu acho que a sinestesia é importante nessa hora, você precisa perceber o mundo de outra forma. E Yangel deixou um legado. Mas o Yangel erra ou acerta? Ele acerta em muita coisa. Erra uma vez ou outra porque ele não, às vezes é contratado para fazer um trabalho e a leitura que faz é muito apressada. Essa questão do espaço-tempo, ela é fator determinante para os nossos trabalhos em urbanismo. Só que a gestão pública anda em outra velocidade, porque ela anda na velocidade de 4 em 4 anos, né, mandato. E aí, ou se pensa a longo prazo, ou não se pensa. Acho que o grande conceito que a gente pode tirar de países europeus é que o legado de um plano diretor, por exemplo, ele fica estabelecido 100, 200 anos. E ele tem revisões, mas são colaborativas por moradores das regiões.
ele é construído pelos profissionais da área que moram, ou residem, ocupam as regiões. Olha que legal. Quem vai ajudar a construir uma nova ideia é alguém que vive a realidade desse problema. E ainda mais com um olhar profissional. Ele não vai fazer uma concessão de uma coisa que o afeta, também não vai fazer uma coisa que é ruim para a população daquela região. Olha, coisas que a gente incorre quase que, a maioria das vezes, em esquecer o nosso objeto final, pessoas. E Engel precisava então gerar um livro em 2001, um livro que falasse, 2010, falasse sobre cidade para as pessoas. Cidade para as pessoas. Nossa, ele está falando só de uma coisa. Ele está falando de cidade em escala humana. Escala humana, a partir da ideia, se quiser uma outra referência, um camarada muito antes dele, o Adolf Loos, inventou o Rauplan, né? Rauplan, que seria uma forma de, com medidas corporais, dimensionar a escala dos ambientes. Aí a gente pode lembrar do homem vitruviano, aí a gente pode lembrar de Da Vinci. A escala é a mesma. O humano, a pessoa, o objeto tem nuances diferentes porque a sociedade constrói novas necessidades e a partir dessas necessidades os espaços precisam ser concebidos. Mas se trata em falar de pessoas. E cidade para as pessoas é nada mais que isso. E aí eu vou, para fechar o argumento, eu vou falar... Você contradizer Engel numa fala dele sobre Brasília, que ele fala que quando ele avistou Brasília olhando de cima uma planta de avião e não sei o que mais, ele achou interessante, só que quando ele foi conviver ele falou uma cidade fria, distante, em coisas todas separadas. O conceito de cidade industrial do Garnier pegou forte em Brasília, a gente sabe disso. Mas tem um quesito. Uma cidade que foi planejada, foi construída e não possuía pessoas. Necessitou-se de uma geração de brasilienses, de pessoas de Brasília, para aprenderem a usar a cidade. E se você perguntar para uma pessoa de Brasília se ela gosta da cidade, vai ser muito difícil dela dizer que não. Não vai dizer que essas relações não existem. Mas a maioria das pessoas de fora de Brasília ainda vão indagar o porquê dessas coisas. Né? Mas tem uma coisa do urbanismo que o Lúcio Costa incorporou muito, e aí o Niemeyer colocou com maestria, é a permeabilidade dos blocos residenciais. Eles são cercados de área verde. E invariavelmente eles têm um centro comercial que abastece esses conjuntos. Então acho que fica muito legal, muito super dimensionado. É óbvio que na década de 80 você ia para Brasília, parecia que estava vendo o planeta. Hoje Brasília é mais uma cidade do mundo. Né? Então fica aí essa questão. O próprio Engel fez uma análise visual e não fez uma análise de convivência. Ele não foi escutar os usuários para saber o que eles pensavam daquele espaço. Ele já queria fazer uma coisa diferente. Então não tem receita de bolo. Se não tem receita de bolo, a gente precisa entender o humano. Entender o humano é ouvir pelo menos as pessoas. Galera, valeu por hoje. Agora fica aí esse novo caminho de conversa nosso por resenhas, conversas sobre livros e possíveis teorias. Caso vocês tenham necessidade de alguma coisa específica, manda lá no canal alguma coisa pra gente, que a gente vai correr atrás para se informar e dizer para vocês. No mais, assista o vídeo e dê o seu likezinho lá e siga o canal. A gente precisa de vocês. Um abraço!